Júlia, meu nome é Jéssica. Meu nome é Ana Clara. Somos alunos da Escola João Cruz, da 8ª série D, e hoje vamos falar um pouco sobre o livro O Diabo dos Números de Hans Magnus-Zemberg. O que eu entendi do livro foi que é sobre um garoto que não gostava muito da matemática e ele vivia tendo pesadelos à noite. Até que uma noite ele sonhou com o diabo dos números. Daí o diabo dos números explica ao longo da história tudo sobre a matemática que ele não entendia. E no último capítulo, que não fez muito sentido, é que o Robert vai visitar o país do diabo dos números e volta. Daí ele sonha com que ele ganhou uma estrela e guarda a estrela no bolso. Quando ele acorda na manhã seguinte, ele vai escovar os dentes e vê que ele ainda tá com a estrela. Daí ele pega a estrela e vai pra escola. Quando ele chega na escola, o professor Bloch dele passa uma conta que ninguém sabe responder, daí ele pega a estrela e consegue responder. Isso daí eu não achei que fez sentido da história acabar assim. Achei que devia ter acabado com algo mais emocionante. O livro ele é dividido em 12 noites. Os personagens principais são o Robert e o Diabo dos Números. Robert é um menino de mais ou menos 12 anos, ele tem muitos pesadelos. E ele fala que um dia ele não quer ter mais pesadelos e aparece um Diabo dos Números pra ele. Esse Diabo dos Números ensina matemática. Ele, na primeira e na segunda noite, fala sobre a divisão. Que o Robert ganha um chiclete e ele tem que dividir com o mundo inteiro. Na terceira e na quarta noite, começa a explicar mais sobre a matemática, com vários detalhes. Começa a explicar sobre os números triangulares. Na quinta noite é quando ele usa a praia para demonstrar como que faz números triangulares. Ele sobe no coqueiro, o diabo dos números, e vai jogando os cocos na ordem para aparecer os números triangulares. Eu achei essa parte muito interessante. Eu acho que o título do livro, mesmo sendo por diabo, eu acho que não tem sentido. Eu acho que tinha que ter outro nome, mas o livro foi bem escrito. Na décima noite, 11ª e 12ª foi a parte que eu não gostei, porque começou a falar que o Robert foi visitar o país do diabo, o mundo do diabo dos números, que ficavam todos os diabos. Ele jantou e ele ganhou uma estrela. Ele não sabia como que funcionava essa estrela. Ele só sabia que a estrela ganhou a estrela e ela servia para alguma coisa. Ele acordou, que ele estava num sonho, ele acordou e foi escovar o dente e sentiu uma coisa tremenda, e era a estrela. E ele fala assim: primeiro sonho que virou realidade. Ele escova o dente, só que ele não coloca a estrela no pescoço, porque também dele ia ver, nossa, um menino usar um colar, que estranho. Daí ele pega e vai pra escola. Daí o professor dele faz uma pergunta, só que ninguém sabe responder. E nessa pergunta, ele faz a pergunta, ninguém sabe responder, e o Robert sente a estrela tremendo no bolso. Nisso que ele sente a estrela tremendo no bolso, ele coloca no pescoço e sabe responder a pergunta. Eu acho que assim, o livro tinha desde o começo, ele sempre foi emocionante. Mas eu acho que o final não teve sentido, eu acho que o autor tinha que ter feito mais coisa pela capacidade dele. O Hans Magnus-Zemberg, o autor, ele estudou literatura e filosofia. Ele é um apreciador da matemática, não um matemático. Ele, com a fisionomia do livro que ele fez, não ser um matemático, é uma impressão nova, porque o livro ele é bem estruturado. Você não fala que é um apreciador, sim um matemático que fez o livro. Eu concordo com as duas, também não achei o final do livro muito interessante, assim, não teve, ficou com a cara do livro, porque o livro ele começa emocionante e termina com esse jeito meio, não teve essa cara muito do título, do texto. O título também eu não achei muito interessante, ele fala diabo, não me interessou muito, não me impressionei pelo título, mas o livro sim, ele fala muito sobre números triangulares e quadrangulares, sobre multiplicação, assim, coisas que não me interessavam muito. O livro ele é para adolescentes de 12 acima, assim, mais para as 7ª e 8ª séries, que estão aprendendo mais sobre isso de números triangulares e quadrangulares. Recomendo esse livro, ele é muito interessante. Aqueles que não entendem sobre a matemática e vão começar a gostar quando começarem a ler o livro. Hans ele teve mais ou menos
essa vontade de falar, olha, acho que esse livro vai interessar aqueles que não se interessam pela matemática e vai abrir mais a mente desses leitores. Pronto? Então aperta o botão. Aperta onde aqui? O vermelho. Vermelho. Isso.